O que significa a indicação de Michel Temer para chefiar a delegação brasileira no Líbano? Como a polêmica de Marília Mendonça com a boate LGBT em Goiânia pode nos ajudar a pensar sobre liberdade no Brasil? Preocupação ambiental é coisa de esquerda e será que faz sentido aumentar os gastos do governo com propaganda em plena pandemia? Para responder essas perguntas, hoje eu vou ter a ajuda de Matheus Leone, Mariana Valentim, Eduardo Jorge, Davi Maia e ainda vamos conhecer o líder Livres em Curitiba, Vinícius Antunes. Veja agora o Livres Notícia de hoje. O ex-presidente Michel Temer foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a delegação brasileira humanitária no Líbano. Temer é descendente de libaneses, povo que merece toda a nossa solidariedade, em função do desastre que gerou centenas de mortos, milhares de feridos e uma destruição impressionante no país. Que, vale lembrar, já vinha numa situação política e econômica muito complicada. Mas também não deixa de chamar a atenção o fato de que Michel Temer representa, como poucos, uma personificação do que a gente chama de centrão, né, da velha política brasileira e especialmente do MDB, um partido que, junto com o DEM, do Rodrigo Maia, deixaram o blocão oficial que representa o Centrão no Congresso Nacional. O que então representa essa decisão de Bolsonaro para o nosso contexto político e para a relação do governo com o Congresso? Quem responde para a gente agora é o cientista político e coordenador do Livres no Distrito Federal, Matheus Leone. Da decisão do presidente Bolsonaro de indicar o presidente Michel Temer como chefe da missão brasileira ao Líbano, eu acredito que nós podemos extrair três sinalizações desse gesto. A primeira é a própria comunidade libanesa, que é muito grande no Brasil, são aí 10 milhões de pessoas com ascendência libanesa. O Brasil foi o país que mais recebeu libaneses no mundo. É uma comunidade relevante no Brasil, ao ponto de ter tido um presidente da República, ex-presidente Michel Temer, filho de libaneses. A segunda sinalização me parece ser a própria política doméstica. O ex-presidente Michel Temer tinha uma excelente relação com os partidos do Centrão, que Bolsonaro agora traz para a composição da sua base aliada, e com o próprio Congresso. Me parece, então, que ao fazer esse gesto com o ex-presidente Michel Temer, que garantiu uma transição muito civilizada e muito correta do seu governo para o governo Bolsonaro, há também um gesto ao próprio centro, ao próprio Centrão e ao próprio Congresso Nacional. Em terceiro lugar, me parece também uma sinalização à própria comunidade internacional, com quem Bolsonaro sempre teve uma relação truculenta e até certo ponto isolacionista. Nesse sentido, parece também um indicativo de que o país está disposto a participar um pouco mais internacionalmente, a cooperar um pouco mais internacionalmente. Então, me parecem três sinalizações relevantes por parte do governo que podem indicar uma vontade do presidente da República de dar uma certa estabilizada nas relações não apenas domésticas, mas também internacionais. Olha, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais esses dias foi a polêmica envolvendo a cantora de música sertaneja Marília Mendonça e uma boate LGBT de Goiânia. Esse caso pode nos ajudar a pensar sobre liberdade de gênero. Essa é a reflexão que a gente vai fazer agora com a conselheira do Livres, Mariana Valentim. Essa semana, a Marília Mendonça se envolveu em uma polêmica, em uma live. Ela fez uma fala extremamente infeliz sobre uma boate LGBT em Goiânia e, além disso, fez outra fala também, reduziu a chacota a possibilidade de um amigo dela ter ficado com uma mulher trans. Ela sugeriu que, perguntando na live se de fato ela era uma mulher. Todas as mulheres trans, todas as pessoas trans passam todo dia por essa dificuldade desse reconhecimento. Apesar dela ter feito essas desculpas públicas, que foi um ato de nobreza, nós temos que focar justamente no aprendizado que a gente pode ter desse episódio.
que as mulheres trans, as pessoas trans, não são reconhecidas enquanto a sua identidade de gênero. Uma mulher trans é uma mulher como outra qualquer. E os locais LGBT são locais frequentados e que devem ser exaltados, por ter um local de liberdade, de expressão de sexualidade, e que não há nada de errado nisso. Que essa polêmica toda, ao invés de tentar cancelar a artista, possa ser um belo aprendizado para todos nós. Mulher trans é uma mulher como outra qualquer. Pessoas trans têm que ser reconhecidas na sua identidade de gênero. Ontem à noite, no Livres ao Vivo, nós recebemos o grande Eduardo Jorge, ex-candidato à presidência da República, candidato a vice-presidente na última eleição, para uma conversa sobre sustentabilidade e a importância desse conceito para um futuro livre. Mas, mano, como assim? Preocupação ambiental não é uma bandeira de esquerda? Vamos ver o que é que Eduardo Jorge responde sobre isso. Agora que a esquerda perdeu suas bandeiras, ela procura uma série de nichos, né? Um dos nichos que a esquerda agora sentou praça é no ambientalismo. É como se o ambientalismo fosse de esquerda. Ora, vão atrás, vão ler, e vão ver no século passado que os primeiros ambientalistas eram considerados conservadores, conservacionistas, malthusianos, contra o progresso, contra o desenvolvimento. E aí vejam lá, aqueles americanos que lá na Califórnia criaram aqueles parques maravilhosos lá. Todos eles eram considerados conservadores e antiprogresso. Nos séculos passados, século XIX, século XX, quando o capitalismo, nas suas formas mais liberais ou menos liberais, e quando o socialismo também, nas suas formas mais totalitárias ou mais democráticas, surgiram e começaram a governar de verdade os países, nesses 200 anos, esses dois últimos séculos, 20 e 19, a questão ambiental não era um problema para eles. Não é uma questão de dizer que os liberais não levam em conta a questão do meio ambiente. É porque ninguém levava em conta. No século XIX e no século XX, as variadas formas de capitalismo e socialismo que se experimentaram pelo mundo afora, e principalmente aqui na Europa, todos esses formatos, né, eles tinham uma premissa quase básica, né, que os recursos eram infinitos. Os recursos naturais eram infinitos, e era de quem chegasse primeiro, de quem fosse mais esperto, de quem tivesse mais exército, de quem tivesse mais ciência para poder extrair da natureza o máximo que pudesse dar, etc. Né? Essa aí é a forma como nós vivemos no século XIX e no século XX, em todos os tipos de capitalismo e socialismo que existiram. Apontar o dedo para A ou para B seria apontar o dedo para todos, porque não havia evidências científicas dessa finitude dos recursos naturais naquela época. Não é uma questão de maldade, vamos dizer assim, não é uma questão de... não havia acúmulo científico. E essas coisas começaram a ficar mais evidentes na metade, depois da Segunda Guerra Mundial para cá. Essa conversa com o Eduardo Jorge está disponível na íntegra aqui na playlist Livres ao Vivo, aqui no canal, vale muito a pena conferir, e eu já adianto um convite para você. Na semana que vem, na segunda-feira às 19 horas, o Livres ao Vivo vai conversar sobre os desafios para o avanço das reformas no Brasil com dois grandes economistas brasileiros, os xarás Marcos Mendes e Marcos Lisboa. Vai ser imperdível, se você não quer perder, faz o seguinte, já baixa agora o aplicativo do Livres no seu aparelho celular, você vai receber uma notificação na hora que a live for começar. O link para download está disponível aqui na descrição do vídeo. Desde o início da pandemia, nós do Livres temos buscado contribuir abertamente com o debate público, trazendo propostas concretas, ideias viáveis para ajudar no combate à pandemia do coronavírus, tanto no âmbito das políticas públicas de governos como na postura da sociedade civil. Mas a gente também não se furta de fiscalizar diretamente como o dinheiro público tem sido gasto e também de denunciar a falta de prioridade dos diversos governos. Em Alagoas, o nosso associado Davi Maia questiona os quase 20 milhões de reais gastos pelo governo do estado com propaganda em plena pandemia. O governo pediu mais 5 milhões de reais para gastar com propaganda, dizendo que era para combater o Covid. Mas são propagandas como esta, deste outdoor, que não informam nada, está dizendo que o estado está em fase amarela, não explica nada.
não combate coronavírus. Um verdadeiro desperdício do dinheiro público. Agora imaginem só, o governo já gastou mais dinheiro com propaganda do que com cestas básicas para a população carente que está passando necessidade nesse momento. Ou para a distribuição de máscaras, gastou mais dinheiro com propaganda do que equipamentos permanentes, do que diárias para as pessoas da saúde, do que o verdadeiro enfrentamento ao coronavírus. Este é o governo de Alagoas, jogando dinheiro pelo ralo. E agora vamos conhecer o mais novo Líder Livres em Curitiba. Com vocês, Vinícius Antunes. E desde 2017, quando eu conheci o Livres, eu me apaixonei pelo liberalismo. Desde então, foram 2 vice-coordenações estaduais aqui no Paraná, em que a gente até inclusive conseguiu barrar um projeto de proibição dos canudinhos aqui em Curitiba. Eu acredito que só o liberalismo pode resolver os problemas de desigualdade racial e de gênero. O liberalismo do Livres é aquele que acredita na diversidade para construir um país mais livre. Podem contar comigo nessa. Esse foi o Livros de Notícia de hoje. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, o Livros de Notícia traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.